Os verbos impessoais são muito cobrados, principalmente o verbo haver, no sentido de existir, e também o verbo fazer, indicando o tempo percorrido. O que são os verbos impessoais? Já anota aí também, são aqueles que não possuem sujeito. Então, verbo impessoal, olha aqui, impessoal, são aqueles que não possuem sujeito. Você não vai flexioná-lo ali nas pessoas quando a gente faz, nas pessoas gramaticais. Ficarão, portanto, sempre na terceira pessoa do singular. Então, você já sabe, verbo impessoal, quais são eles? Verbos impessoais. Quais são eles? O verbo mais pedido pela banca. O Unesp, então, adora esse verbo. Verbo haver no sentido de existir e também o verbo fazer, indicando o tempo passado. Isso aqui você precisa memorizar. Vai estar sempre no singular. Houve muitos casos. Muitos casos aqui está no plural. Então, houveram muitos casos? Não. Houve, está no sentido de existir? Tá. Então, eu vou falar o quê? Existiram. Aí eu conjugo normalmente. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele está sempre na terceira pessoa do singular. Então, não existe houveram, não. É houve no sentido de existir. Faz 2 anos que eu estudo português. Está indicando passado, não é isso? Não importa se são 2, 10 ou 100. Verbo fazer indicando o tempo passado é sempre na terceira pessoa do singular. E aqui eu coloquei este exemplo também. Muitos concursos. Deve haver ou devem haver? Esse haver aqui está no sentido de existir. Deve haver, deve existir. O verbo haver no sentido de existir, nós já sabemos, ele é o quê? Impessoal, ele não vai para o plural. Eu sempre brinco com o treinador de futebol. Se o técnico, que é o principal aqui, não põe determinado jogador, o seu auxiliar também não põe. O auxiliar não faz aquilo que o técnico faz. Então, quando existe aqui essa locução verbal, se o verbo principal não vai para o plural, o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, seu auxiliar também não pode ir. Então, aqui deve haver mesmo. Mas se substituir por existir, deve existir ou devem existir? Aí já vai ser o quê? Devem existir. Por que devem existir? Porque o existir é um verbo normal. Aí ele não é um verbo impessoal, não. Então, memoriza aqui. Choverá, verbo haver, o verbo aqui relacionado a fenômeno da natureza. Então, os verbos impessoais são o quê? O verbo haver no tempo de existir, o verbo fazer indicando passado e também os verbos relacionados a fenômenos da natureza. Choverá todos os dias, sempre terceira pessoa do singular. E eu poderia falar, choveram garrafas na cabeça dele? Sim. Aí eu posso falar por quê. Choveram garrafas. Aqui está relacionado a fenômeno da natureza? Não. Aqui já é um outro significado do verbo chover. Dei um outro significado para ele. Verbos impessoais muito cobrados também. Memorize que nós já temos os verbos dar, bater e soar. Quando eles se referirem a horas, a concordância pode ser se tiver sujeito com ele ou então com o numeral quando não tiver sujeito. Vamos compreender aqui. O relógio deu 2 horas. O que deu 2 horas? O relógio, sujeito no singular. Verbo no singular. Então, aqui nós temos o sujeito. Agora, os relógios deram 2 horas. O que deram 2 horas? Os relógios, sujeito plural, verbo no plural. E aqui, deram 2 horas no relógio da igreja. Aqui tem o sujeito aqui, o relógio aqui está funcionando como sujeito? Não. Aqui é o quê? Uma adjunta adverbial do lugar. Então, memorize. Se tem o sujeito, concorda com ele. Não tem, concorda com o numeral. Aqui, 2 plural. Então, 2 deram. Uma deu. É muito simples. Tem um sujeito, concorda com ele. Não tem, concorda com o numeral. Adjunta adverbial do lugar. Então, isso aqui não é o sujeito, não. É o lugar onde deu 1 hora.